Bem-vindo ao Like Us Training. Eu sou Edward Ross. O Like Us Training traz para você o melhor conhecimento, técnicas, táticas e ferramentas adquiridas ao longo de décadas de estudos, pesquisas e testes para você atingir o sucesso nos relacionamentos, negócios e na vida em geral. Criamos um dos melhores programas de estilo de vida e é de graça. Para saber mais sobre nossos treinamentos, visite www.likeustraining.com.br. Quer saber mais? Confira o podcast que preparamos para você. Agora estamos gravando novamente. Agora sim, meu querido Edward Ross e meus queridos ouvintes do podcast Like Us Training. É isso? Eu tava berrando, é isso? Deu um pouco. Mas merece, porque toda a nossa empolgação para os extraordinários que nos ouvem aqui. Por exemplo, tem no Deezer? Sim. E no Spotify? Tem também, meus jovens. E no Google Podcast, no Spreaker, Apple Podcast. Pessoal do YouTube, tamo junto. Muito obrigado a todos vocês que ouvem este podcast Like Us Training, podcast Lust. Eu vou começar já a habituar o povo para o novo domínio que virá aí em breve, Lust, L-U-S-T. Mais fácil que Like Us Training. É uma abreviação de Like Us Training, fica mais fácil para você digitar. A gente sabe que Like Us Training é muito americanizado. Mas também, né? O que você esperava, né, DA? Caralho. O que eu esperava... Vou fazer um negócio em inglês, né, caralho? O que eu esperava é que a gente fizesse um tema bacana para o nosso público ouvir. Por quê? Porque agora a gente tem que ficar muito esperto nas situações que andam ocorrendo ao nosso redor. Assim, mundo, pandemia, aquela coisa toda. Enquanto isso, a gente tem que trabalhar a nossa autoconsciência. Então, cara, hoje do bicho vai pegar, né? Vai pegar, só que a gente vai fazer uma relação com cortes de cabelo. Essa aí foi boa, cara. Sabe o que inspirou isso aí, Dea? Quem te inspirou? Inspirou aqui, cara, eu acho que foi ontem mesmo. Foi você que foi o autor do texto. Sim, não, né? O texto foi um misto aí que eu peguei de algumas fontes, né? Sempre tem fontezinhas aqui e ali. Mas, no geral, foi uma compilação, né? Mas essa aí a inspiração veio, porque, né, teve um rapaz que chegou lá no grupo, lá que a gente passa coisa lá no Telegram, da onde a gente também tira umas perguntas aqui, né? Para você aí, abraço para todo mundo do Telegram. E, assim, o cara, ele tava contando o caso dele, como a maioria, a gente sempre responde, toda quinta-feira no Feedback Like Us Training, né? E ele entrou um pouco na história dele, cara. Só que ele falou de um jeito que aonde, vamos lá, ele colocou, tipo, cada parágrafo dele ocupava 20 balões, porque eram 2 palavras por, sabe, 2 palavras por balão. E o cara, ele, tipo, mostrava muito desespero, mostrava muita, sabe, aquele mindset de escassez, que nem a gente sempre fala, aquele one-itis, né, que é aquele problema lá, principalmente voltado àquela garota única. E ele mostrando aquele desespero, cara. E o desespero é uma coisa que é assim, Dea. Os alunos pedem para eu avaliar e para eu olhar chats, o que a mina tá falando, o que a mina tá pensando, o que eu posso fazer aqui nessa conversa. E sabe o que é uma coisa interessante? Só de bater o olho, tipo, de longe. Sabe quando você vê, você não precisa ler os balões? Aí você vê, tipo, o cara que passou 6 balões, aí a mina 1. Aí o cara mais 6, a mina 1. Então, é mais ou menos disso aí que eu queria passar. Que, cara, você tá o tempo todo se apresentando, o tempo todo transmitindo quem você é, o que você pensa, como você sente. E acontece que, assim, muita gente quer uma ajuda, quer mudar isso aí, quer ter uma difícil mudança por causa dessa questão de mulheres. Vida amorosa. Você está querendo dizer então que é consciência, é a autoconsciência, que o cara precisa criar essa consciência de não mandar 20 balões enquanto a mina manda 1. Exato. Bom, e ele estava mandando 20 balões pra gente lá. Ele poderia muito bem ter a calma de ter escrevido um parágrafo. Eu não quero pegar isso como exemplo único. Por que eu falei do corte do cabelo? Você consegue cortar o seu próprio cabelo? Né?
Esquece. É tipo que nem obturar o seu próprio dente, né? Esquece. Então, se você... Mal conseguiu tirar a ramela do olho sozinho, imagina cortar o cabelo, né? Precisa da mina pra fazer isso, né? Não, unha do pé. Essas coisas não, velho. Então, cara, e assim, mano, mesmo que se você for raspar a cabeça, cara, nem se você for passar a zero, você vai zoar. É difícil você cortar o seu próprio cabelo. Por quê? Tem coisas que você simplesmente não enxerga, que você pega e passa a máquina nem que for a zero, sempre vai ter alguém de fora. Sabe aquela coisa, uma garrafa? Dentro da garrafa, você não consegue ler o rótulo. Você é a garrafa e você tem um rótulo. E aquele rótulo todo mundo consegue ver, todo mundo consegue ler, todo mundo entende, todo mundo saca a mensagem que o seu rótulo está mostrando. Mas como você é uma garrafa, você não enxerga bem isso aí. Você não enxerga o seu próprio rótulo. Então, cara, existem algumas áreas que, assim, claro, os nossos amigos, família, pessoas que estão ao nosso redor, têm muito mais capacidade em, tipo, apontar alguma coisa que você está errando, se você tem um comportamento muito carente. Muito cara não tem o simancol de entender que se a mina dele está um pouco perdendo a atração, é que provavelmente, por exemplo, nesse caso, eu acho que fica bem óbvio que o cara deve ficar em cima da mina, bajulando, sempre ali, sabe, mostrando a carência dele, colocando a carência dele, meu amor, eu faço isso, faço aquilo, sempre ali dando atenção excessiva a ela. E não é o que ela quer, né, cara? Então, assim, qual que é essa percepção? Vamos lá. Vamos entender por quê. Né? Por que cortar o próprio cabelo é difícil, né? É importante ver o que você está fazendo ao cortar o cabelo. Isso é óbvio. A maioria de nós tem apenas 2 olhos e eles estão presos na nossa frente, estão no nosso crânio. Exato. Não dá para você enxergar a parte de trás sem você usar 2 espelhos e ainda... Imagina o movimento, você sobe, ele desce, vai para a direita, vai para a esquerda. Então não se dá. Você tentar cortar seu próprio cabelo, haverá pontos cegos que você só vai poder ver com um arranjo complexo de espelhos, né? Como você falou, né? Exatamente. Vai entrar naquele jogo de espelhos do Bruce Lee, né? Quantas vezes na sua vida que você viu a tua própria nuca? 007, né? Tem o jogo exato. dos espelhos lá. Tanto que termina o corte de cabelo, o barbeiro, a cabeleireira vai com o espelho, né? E é uma das únicas vezes da vida que você vê a sua nuca, né? Exatamente. Você tá vendo ali, né, naquele exato momento, a sua frente até o perfil, mas a parte de trás você não vê. Exatamente. E aí, no final, a mulher ou o homem vem... tá assim, desse jeito. Exatamente. Isso é importante. Então, aí quando se trata de autoconsciência, por que a gente está fazendo essa correlação? É porque, cara, a gente tem ponto cego. Tipo esse rapaz, ele estava cegando no sentido de que ele não estava apresentando isso, né, cara? Então, isso aí é importante você entender e você passar para você, ouvinte, entender que a experiência que a gente tem molda como a gente nos enxerga o mundo. A gente sempre fala de positividade, negatividade aqui. Então, cara, esse ponto cego, a gente sempre fala de ocasiões de um aluno que chega e falou que eu sou um cara positivo. Aí ele vira e fala, mulher boa é difícil de encontrar. Falei, é uma das coisas mais negativas que eu tinha ouvido naquele dia, de um cara que se chamou positivo. Então é um ponto cego, ele não está enxergando, né, a própria negatividade dele. Por exemplo, um cara que não vai enxergar a própria carência dele. Ele vai achar que isso é amor. Entendeu? Como o rapaz falou. Não, isso é amor. Mas tem cara que mata a mina por amor. Né? Vamos lá, o cara... Aliás, o último Cidade Alerta da vida. Feedback da última quinta-feira, vou te falar, viu? Tem muito, muito a ver com esse lance do... meu amor... minha única e tudo mais. E por isso que a gente sempre recomenda vocês a procurar um profissional. Por isso que vocês, com certeza. Por isso que vocês estão aqui com o Like Us Training, porque nós aqui, eu, DA, o Edward Ross, estamos para abrir a sua mente, te mostrar um caminho que a gente teve que percorrer e tomamos muito no olho do rabo, mas hoje estamos aqui passando experiências e muita gente está seguindo os conselhos do podcast, gente seguindo. Do Manual da Lábia, com certeza. do Manual da Lábia é o Murilo. É o Murilo. Fórmula do Texto Proibido. O nosso curso. É o nosso curso. Escola da Paquera. Então, e apesar da gente ter, todo mundo, vocês estão compartilhando, a gente agradecemos o seu compartilhamento. E a galera que compartilha, você que está ouvindo aqui,
eu sempre falo, né? A gente faz parte de uma seleta minoria, cara. Porque são poucas as pessoas que realmente entendem o valor de ter uma outra pessoa que treina. Porque 99% da sociedade olha para o Like Us Training e fala, eu não preciso disso aí, não. Eu não preciso fazer isso aí. Quem precisa disso é quem Mas eu tô vendo uma situação muito interessante que é cada vez mais homens e de vez em quando algumas mulheres, mas mais homens procurando o Like Us Training cada vez mais. Isso quer dizer que muitos homens estão abrindo a mente ou tentando abrir a mente, porque cada vez mais. Se livrando de... Claro, muitos mindsets tóxicos, né? Mas a gente tem cada vez mais uma gama de pessoas vindo procurar. Isso é ótimo. Homens que estão deixando o tal orgulho do macho de lado e entendendo que o homem de verdade, ele tem também os seus receios, tem os seus dramas, tem as suas vergonhas. Todo ser humano tem essa situação. Agora, voltando para o lance do cabelo, meu querido Edward, é óbvio que a gente vai procurar um profissional, né, cara? Porque é melhor a gente pagar alguém que vai ter uma visão confortável de 360 graus da nossa cabeça. Exatamente. Fora que ainda tem o auxílio de espelho, né? Eles vão ter uma maior consciência do que está acontecendo e do que precisa ser feito para obter o resultado que a gente deseja, né? Então, né, cara? Aí quando a gente pega e coloca isso na autoconsciência, como alguém se enxerga? Olha lá, para e pensa. Você que está ouvindo, DA. Uma mulher, que se diz ser confiável, mas ninguém quer fazer negócio com ela porque ela mente e rouba. Então ela fala que é confiável, mas ela mente e rouba. Como assim? Um cara que se diz paciente e compreensível, mas ele perde a paciência no momento que algo não funciona do jeito que ele quer. Sabe? Um gerente que afirma ser um grande ouvinte, que entende aí os problemas de todo, embora ele interrompa funcionários quando eles estão falando com ele. Cara, cada um desses itens acima mostra um ponto cego flagrante, porque nesses casos a pessoa afirma o oposto, que nem o cara positivo e mulher não encontra, do que os outros percebem. Pior que isso tem de muito, né, cara? Muito, a maioria, muito. Cara. Podem começar a reparar, faz aquele exercicinho de parar na vida, para o corpo, para de falar, só observa. Começa a ouvir as pessoas com quem você conversa. Exato. Vocês vão ver que é um festival de a verdade dono da verdade. Eu sei disso. Sim. Enfim, pessoas negando justamente os seus comportamentos. Sabe uma grande que eu pego muito? Onde a galera, quase entra numa revolta quando eu entro na masculinidade. E todo mundo que tá ouvindo aqui, para e presta atenção que quando eu falo, atitude de homem, e se a atitude que talvez você mandou uma pergunta, eu falo, não é uma atitude de homem, a gente está falando de maturidade. Mas, de novo, entra aquela coisa do orgulho masculino. Como assim? Tá me chamando de viado? Falando que eu não sou homem? Tal. E é louco, cara, porque eu vejo em alunos nossos uma falta de maturidade, principalmente quando chegam no começo. E eu chego e falo, cara, a atitude de homem é assim, assim. E são caras que eles entram e mandam coisa e falam, olha, primeiro de tudo, eu sou homem. Então, olha lá, ele está afirmando ser homem, só que aí na hora dele ter atitudes na vida dele, ele não mostra maturidade, então ele mostra mais atitude de garoto, não de homem. Mas ele fica afirmando que é homem, fica falando que é homem, o que eu vou fazer? Então a gente, vamos parar um pouco, se olhar no espelho, né, cara? Entender que quantas vezes que a gente pega e fala, eu também vou ser culpado disso. Você também, DA. A gente vê isso muito na sociedade. A gente não tem uma visão adequada de nós mesmos para entender os nossos próprios vieses, né? Se a galera começar a perceber que a autoconfiança, a autoconsciência não se trata apenas de como você se vê, né? E pensar que é uma medida do quão consciente você está de si próprio, né? E da maneira como os outros vão te perceber. Exatamente. Não é que os outros vão dizer quem você é, mas os outros te enxergam muito melhor. Se você se diz homem, só que suas atitudes são de moleque, todo mundo vai ver e fala, o cara é fanfarrão, fala que é homem, mas, né, falar até papagaio fala, né? Exatamente. Tem um pensamento aqui da doutora Tasha Eurich, muito legal. Boa pronúncia, DA. Gostou? Gostei. A
A autoconsciência é a vontade e a habilidade de nos vermos com clareza. Exato. Boa, doutora Tasha Eurich. Mas por que é importante nos vermos com clareza? Cara, a gente está aqui para se desenvolver. Crescer, né? Crescer, cara. Crescimento é tudo, cara. Assim, como você se desenvolve, como você cresce como ser humano, se você não consegue aceitar suas falhas, se você não consegue chegar ao Edward chegando e falando, mano, desculpa, cara, você não tá com atitude de homem, isso é atitude de moleque, vamos passar a ser homem. Você não precisa se defender, sabe? Quem tem ouvido o feedback todas as quintas-feiras, a gente tem tido aí um boom de homens comprometidos, sim, casados, que chegam e já... naquele desespero praticamente, né? Ou a minha mulher já não está mais interessada, o que eu fiz... Exato. Não, aliás, ela não me quer mais, bababá, fez isso e isso. Em nenhum momento os caras estão chegando e incluindo na mensagem o puta, eu sei que eu deixei de fazer aquilo. Eu sei que naquele momento eu falhei. E aí a gente já começa a perceber o quê? É claro que não é fácil se abrir assim. Tem muito preconceito. Mas não tem que ter medo. Mas vamos lá, tem muito julgamento. Tem sempre essas situações que os extraordinários, quem quer ser extraordinário, vão fugir disso. Se livra disso, né? Ou encara, né? E combate e mata isso logo. Sabe o que é uma coisa interessante? O rapaz de ontem que mandou aquele monte de balão e mostrou aquele desespero gigantesco, aquela carência gigantesca, suplicativo demais, escassez, one-itis. Aí ele chegou e escreveu numa das mensagens, eu sei agradar uma mulher. E dá vontade de chegar e falar, meu querido, não sabe. Você sabe que o jeito que você está escrevendo mensagens aqui já mostra que você está desagradando na forma que você se comunica. Se você já está mostrando que você está carente, e eu consigo enxergar isso, eu consigo enxergar essa insegurança, essa carência, essa dependência da mina, imagina como ela se sente. Ela tem um chato no pé dela, quer mais se livrar, e ele estava falando que me traiu e não sei o quê. É claro que a mina vai trair. E ela vai sair para um cara que tem um pouco mais de status, valor social. Vai estar no próximo feedback, né? Não vai, não vou colocar no feedback. Sei lá, foi muito dilema, por isso que eu não trouxe, não foi uma pergunta. Eu acho o caso dele muito bom, mas implica no que a gente estava conversando acerca do não reconhecer onde está falhando. Aí o ouvinte está pensando, mas onde eu estou errando que eu não sei? Exato, né? mas Porque tem muita gente que não tem essa consciência. Sim. E faz achando que está certo. Exato. Ou seja, ele aprendeu daquele jeito, ele não buscou se corrigir. Pior é aquele que ainda ouve o conselho certo e continua fazendo a bosta. Então, ó lá. Como é que você vai se desenvolver e crescer como ser humano se você não aceita suas falhas, mesmo depois que alguém aponta suas falhas? Isso é pior ainda, né? E pessoas diferentes, seus amigos falam alguma coisa e você não se defender. E ter valor social é ser cooperativo. É você parar e falar, puta, será mesmo que eu sou assim? Será mesmo que eu dei essa coisa? Não se abaixar na autoestima, né? Mas você se questionar um pouco, cara. Vamos lá, como que uma pessoa cresceria intelectualmente e seus valores e crenças se não fossem permitidos serem desafiados? Porque isso apenas é só isso que, né, quando as pessoas apontam alguma coisa. Cara, se você quer ser um comediante de sucesso, você tem que ter você tem que ter autoconsciência suficiente para reconhecer que uma piada que você contou 100 vezes não é tão engraçada quando você foi o único que riu dela, né, cara? Aí eu já lembro do meu querido Rupert Pupkin, né? Que deu origem ao meu... O rei da comédia. O meu codinome aqui, né? The Pupkin. O Rei da Comédia é um filme que fala exatamente sobre isso. Ele entra em crise assim que ele não é reconhecido como um cara engraçado. Exato. Recentemente, para o povo, estamos falando do Rei da Comédia, que é um filme de 1983. Recentemente, um filme que ficou muito famoso é uma homenagem ao Rei da Comédia, Coringa.
Ah, é verdade, o Coringa. Pode Coringa, crer. o Joker. Que pegou o Robert De Niro pra fazer... O Joker com Jerry Lewis, o Joaquin Phoenix. Tem o Robert De Niro. O Robert De Niro é o ator do Rei da Comédia. E é exatamente esse mote, que é o quê? O cara... Não se enxerga, né? Ele não se enxerga. E ele é tão obstinado que ele acaba tornando-se um fanático. Sim. E todo fanático se estrepa. Exato. Todo fanático se estrepa. Já coloquem isso na cabeça de vocês, meus queridos ouvintes. O fanatismo não leva a nada, em qualquer extremo. Cara, eu, por exemplo, no feedback nas gravações do feedback, agora a gente está fazendo ao vivo também, sim, convidamos todos vocês toda quinta-feira, 18 horas. Eu penso em vir com a minha camisa gloriosa do Esporte Clube Bahia. Sim. Aquela camisa homenagem, clássica, campeão brasileiro de 1988. Mas aí eu fico pensando, puta, é a galera do Vitória, né? Como é que eles vão me aceitar? Temos muitos ouvintes na Bahia, e aí vão pensar, puta, esse cara esse tricolor aí. Se vocês, meus queridos torcedores do Vitória, rubro-negros baianos, venha pro Like Us Training. Vem pra nós, a gente reconhece todos vocês. Mas eu tenho a autoconsciência de pensar e falar assim, será que eu venho com a camisa ou não? Isso é só uma coisinha ridícula. Cara, que eu tenho que pensar 24 horas por dia, todas as horas, porque eu tenho que ter a autoconsciência do que eu estou falando aqui nesse exato momento. Eu tenho do que você está pensando. Do que eu estou pensando. Perfeito. A autoconsciência do que eu vou fazer. Seu diálogo interior. Por exemplo, a gente está conversando, eu estou de olho no tempo, porque a gente já tem que encerrar em tanto momento. Sim. Ou seja, tem muita coisa para ter consciência. E olha como isso aí. E olha como isso, ele não é uma coisa só para sedução. Vamos falar de sucesso um pouco? Vamos pegar um exemplo. Se você quer ser um corretor de imóveis de sucesso, vendedor, qualquer vendas, vender bem, você tem que ter autoconsciência o suficiente para reconhecer a frustração que causa aos clientes em potencial quando você chega tarde. Né? Tipo, simplesmente. Você pegou um bom exemplo que eu sofri isso na pele. Você atrasa, né? Você foi corretor. Eu fui corretor de imóvel e fui corretor de lojas em shopping. Sim. Há uma diferença nessa situação. O corretor de loja de shopping, pelo lance de seu imediatismo, ou seja, tá lá o espaço físico e tudo mais, ele me faz ter uma facilidade maior, um fluxo maior de pessoas procurando aquele espaço, aquele metro quadrado. Sim. O passo de um imóvel já é diferente, porque sim, demora mais. Sim, e a grana precisa de um sim. Não é tão fácil. Você vai atender 10 e talvez você não vá vender para nenhum desses 10. Exato. Mas só que você tem que ter autoconsciência do quê? Continuar trabalhando, continuar persistindo, se você quiser continuar nessa área, que a área é boa. E dá para vender imóvel e tirar boa grana na comissão com toda certeza. Exatamente. Mas tem que ter autoconsciência. Tem que ter essa autoconsciência. Das falhas na sua apresentação. Claro. Autoconsciência do mercado. Claro. Autoconsciência de sei lá, de blá, blá, Cara, blá. Tem muitas situações eu acho que você como você cercam, faz as né? pessoas se sentirem, né? Isso. Se sentirem, é o crucial, cara. Todo mundo conhece o vendedor chato. Todo mundo já passou por aquela, sabe, uma situação onde você fala, pô, que cara chato. E é um cara que nem percebe que ele é chato. Às vezes as pessoas falam pra ele, mas é gente que vai, às vezes recusa, fala, não, essas pessoas aí, tudo careta, ou tudo filha da puta, ou sei lá, alguma coisa. E as pessoas têm uma aversão, têm uma rejeição, cara. Ninguém vai querer fazer negócio com você se você não respeitar, por exemplo, o tempo das pessoas, se você chega atrasado, ou se você é um cara desleixado. Pensa com mulher, se você é um cara carente, nenhuma mulher vai querer. Aí o cara fala, pô, nenhuma mulher que me quer, por quê? Qual que é o problema? Aí fala, bom, você é carente. Aí o cara vira e fala, não, eu não sou carente. Aí você fala, bom, aí é difícil, né, cara?
É difícil. Tá em negação assim, é complicado, porque eu vejo esse problema logo de cara no comportamento desses nossos alunos, seguidores. Com certo? certeza. Mas como você descobre seus pontos cegos se a gente não tem certeza do que eles são, de quais eles são? Então, se você é um cara, né, que é uma pessoa dessas que, vamos lá, a maioria de nós que apresenta realmente esses elementos tóxicos da nossa personalidade. Se você é um cara impaciente, é um cara insuportável, ou você, cara, é um cara muito carente, e que é o exemplo que invocou a vontade de eu fazer esse episódio. Porque é o cara que fala, faço isso, faço aquilo, faço isso. O cara, eu me senti sufocado pelas mensagens dele, e ele fala que ele agrada mulheres. Eu falo, não, cara, não agrada não. Você sufoca mulheres, porque o que eu vejo aqui é uma personalidade muito sufocante. Aqui no Like Us Training, a gente fala a verdade pra você. A gente realmente, né, não vai te poupar da honestidade. A gente vai falar aqui exatamente o que está se passando. E, infelizmente, a sociedade não faz, né? Se você está sendo um cara muito grudento, muito carente, muito chorão, alguma coisa assim, às vezes a tua mina não vai falar isso, não vai reclamar disso. E vai ser um problema. Cara, vai ter que partir de você para realmente tentar buscar uma melhora. Quero ser um amigo melhor, quero ser um pai melhor, quero ser um colega de trabalho melhor, quero ser um namorado é o conselho melhor. da doutora Tasha Eurich, né? Exatamente, é o que ela escreveu no livro. Boas perguntas, porque quero ser um amigo melhor e preciso da sua ajuda. O que eu faço para te irritar? Então. É assim, tenha culhões. Tenha culhões. Tenha coragem de fazer essa pergunta mesmo. E se você já não teve a autoconsciência de pensar naquilo que você faz que deixa as pessoas irritadas. Sabe o que é interessante, Dea? Que a gente fala aqui para ninguém ser suplicativo. Não seja suplicativo. Ser aquele cara mas aonde eu erro? Sabe? Alguma coisa assim. Você não pode abordar isso como um coitado. Você não pode abordar isso com baixa autoestima. Você tem que abordar isso com o seu desenvolvimento. Tá, peraí. Para e pensa. Para e se liga que existem coisas sim que você faz que afugenta a mulher, que afugenta amigos, que afugenta a família, que afugenta oportunidades na vida. É perceber que pode parecer que você está sendo colocado colocar as pessoas na berlinda, né? Você vai chegar pro meu pai e perguntar onde eu te irrito, né? Tá colocando ele contra a parede. Né? Exatamente. E fazer isso às vezes com uma mina. É uma pergunta direta. E assim, o DA, ele é extremamente objetivo. Eu não tenho muito tato em determinadas coisas, né? Falo, pergunto, objetivamente, seco, né? Sem muita situação. Eu teria coragem de perguntar para qualquer pessoa o que eu faço que te irrita. Então, e vai do teor da sua conversa, sim, né, Del? Mas tem muitas pessoas que podem se sentir abordadas. Aí, nesse caso, é o quê? Dê tempo para essa pessoa pensar. Boa. É esse o conselho que a doutora Eurich passa para nós. Dê um tempo, porque as coisas imediatas, as coisas imediatistas só mostram mais desespero. Só mostram mais rancor, mais suplicação. Confronto. Então, o que eu faço que te irrita? O que eu faço? Perguntar, eu te irrito? Quais são as situações que eu te irrito? Quais são as situações que te fazem não querer falar comigo em determinados momentos? A gente acabou de responder uma pergunta lá no feedback exatamente disso, de um cara que está com um problema matrimonial, que a mulher dele já está meio gelada em casa e é provavelmente uma situação assim. Alguma coisa escalou, alguma coisa irritou ela profundamente e ela, né, já dá aquela coisa. E ela não vai chegar e falar, a não ser que você converse sobre isso. Existe um jeito suplicativo de fazer isso, de ser coitadinho. Mas o que eu faço de errado? Cara, evita só essa postura, evita essa perspectiva, né? Dê tempo, né, para a pessoa pensar. Sim. E
com certeza você vai obter resposta. Sim, em algum momento, de amigos, da gente. Com toda certeza, pode não responder ali na hora, mas com certeza um tempo... Vai ter feedback da galera. Vai ter o feedback com toda certeza se a pessoa se preocupa com você. Porque ela vai elencar, ela não vai mentir. Naquele momento, se ela se sentir acuada, é aquele lance do corporativismo, né? Não, ou da positividade tóxica. Não, eu não vou falar nada porque tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não quero irritar, não e quero outra, fazer mais. Mas existe outra síndrome, cara. Alguém fica na defensiva. Então, o lance é você não ficar na defensiva. Tem uma situação, por exemplo, que é o quê? Não, você bebe demais. Não, Eu só tomo... Olha esse exemplo é bom. Honestamente, fico irritado sempre que conto uma história e você me interrompe várias vezes antes que eu possa terminar. Meu, isso é muito defensivo, né, cara? Defensivo, exatamente. E eu entendo até. A gente não resolve o problema assim. Essa é a questão. A solução não é conquistada, não é chegada dessa forma. É isso que pensa a minha garotinha. Minha garotinha pensa exatamente isso, né? Exatamente. A minha Macilda, ela pensa exatamente... Não, e eu conheço ela bem o suficiente para saber que você pode criticar ela de qualquer forma e ela fala, só legal. que assim, eu tenho consciência que eu interrompo ela muitas vezes. Você interrompe todo mundo. Eu não deixo ela contar a história que ela quer contar. É pensar isso, mas o que a gente está falando para você aqui no podcast é não ficar tanto na defensiva. Cara, porque a maioria vai ficar. Por exemplo, o cara que é carente, o cara que tá sempre sendo coitado, ele já chegou nas mensagens, por exemplo, falando que a mina trai ele, que a mina não liga pra ele, que a mina não isso. Aí vamos dizer que ele confronte ela e fala, eu faço alguma coisa, e ela fala, que você é muito grudento e carente. Sabe que ele vai falar? Eu te amo, eu só quero fazer você feliz. Mas, cara, e ele não só ele tá ficando defensivo, mas ele ainda tá grudando mais ainda. Pensa, ele ainda piora a situação. Certo? Então para perceber isso aí. Para perceber que muitas vezes você está se dando um tiro no pé, não está nem enxergando. A gente aqui, como treinadores, eu passo o dia inteiro vendo caso aí de um monte de aluno, de um monte de seguidor e um monte de pergunta. E, cara, eu vejo muito isso. A galera não está percebendo que você está mostrando desespero, que você está mostrando intenção, que você está mostrando que você só está querendo arrumar uma mina de qualquer jeito. Cara, você está desesperado. Mulher nenhuma quer um cara que quer qualquer mina. Então isso está mostrando em toda a sua comunicação, em todo o seu jeito de ser. Além disso, prestem atenção. Se você fez uma pergunta e recebeu uma resposta, cara, agradeça a essa pessoa e siga em frente. Exato. Isso é ter valor, né? Isso é ter valor. A pessoa vai lá, você foi lá e perguntou o que te irrita. Ela vai lá e fala, eu acho que você fala demais. Exato. Pô, muitos vão ter a primeira reação. Quem? Eu falo demais? Pô, você acabou de falar que eu falo demais. E sim, eu falo demais. Sim. Eu reconheço isso. Agora agradece. Muito obrigado por esse conselho, por esse aviso. Garoto. Tentarei melhorar. Sim. Mas não é isso, Tentarei caralho. melhorar. Não é isso. isso não é que eu tô simples. pensando, né? Não é simples. E outra, se você acha que pode se envolver em uma discussão saudável com base nessa resposta, então, por exemplo, o gringo falou que eu falo demais. Sim. Posso tentar contra-argumentar. Mas contra-argumente de uma forma que tenha embasamento. Dê espaço, tenha embasamento. Que dê tempo para as pessoas falarem, pensarem, absorverem. E, cara, você aceitar, mano. Porque você tem que entender. Se alguém fala que você é cuzão, fala que você é chato, fala que você é sovina, fala que você, sei lá, que você fala muito, fala que você fala muita merda. Você tem que, cara, ser humilde. Falar, tem que agradecer a coragem da pessoa na hora. Porque a pessoa, diferente da maioria, ela tá te falando, ela tá sendo clara, honesta, e você tem que agradecer. Você tem que dar... Cara, a pessoa pode estar errada. Sim. Pode. A pessoa pode estar equivocada. E você tem que também aceitar essa possibilidade. Então eu tô falando, a pessoa pode estar certa ou pode estar errada. O que você tem que fazer é dar aquela esfregadinha no queixo, fazer, interessante. E eu sei que vocês estão tentando melhorar a cada dia que passa, meus queridos extraordinários, mas vai que você ainda assim se sente desconfortável com a resposta que recebeu.
e fica na defensiva ou só argumentando, né? Contra-argumentando, né? Cara, simplesmente fala obrigado e vaza. E cala a boca, né, mano? Obrigada e se você é mulher e pra vaza. Você, nossa ouvinte. Some. Exato. Ou não discuta mais, parte para uma outra. Aceita, cara, aceita. Eu tô ali no YouTube, a gente tá aqui no Spotify e no Deezer. Você acha que a gente não recebe crítica? Você acha que a galera não zoa o cabelo do Edward? Você acha que os caras não zoam a barba do DA? Não zoa? A gente vai e enrola uma palavra, enrola um negócio, fala uma merda. Caca. Outro dia eu tava fazendo uma live, tava falando de coisa sexual lá com o Caio, né? E eu tava falando de tamanho de pênis, tamanho de testículo, e, foi uma série de kkkkkkkk, e hahaha, e hahaha, e hahaha. E assim, eu já tenho experiência e treinamento. Você nem sabe do que eles estão rindo, né? Não, eu sei do que eles estão rindo e eu sei por que eles estão rindo. Sabe por quê? Porque dar risada é a forma mais simples e a forma mais natural que a gente tem de aliviar a tensão. Então eu os deixei tenso e eles não conseguem nem se conter em casa e dar risada por dentro. Põe lá o negócio da risada. E é um negócio porque é meio quarta série. Tipo quando a professora fala, agora a gente vai falar da vagina. Aí todo mundo, kkkk. Por que todo mundo dá risada? Porque a palavra vagina deixou todo mundo desconfortável. Então, sim, você ouvir alguma coisa que você não está pronto para ouvir, pode potencialmente te deixar desconfortável. Parte de ser homem é você realmente aceitar isso, ouvir isso que nem homem e, cara, não rebater, não argumentar, certo? Aí você tem um ponto de partida para trabalhar, né, DA? Sim, e aí é quase impossível, né, fazer mudanças comportamentais de grande significância durante a noite, né, da noite para o dia. Mas a melhor situação que você pode fazer, meu querido ouvinte, é prestar atenção ao que está se passando pela sua cabeça quando o comportamento em questão surge. Exato. Ou seja, seu diálogo interior. Se você descobrir que tem o hábito de interromper seus amigos no meio deles, contando uma história, começa a prestar atenção no que você está pensando na próxima vez que alguém estiver ali contando uma história e você sentir vontade de interrompê-los. Sim. Cara, é o espelho, né? Basicamente é o quê? Coloque-se na situação dos outros. Sim. Você gostaria que aquela pessoa, né, você fizesse... Bom, enfim. Cara, colocar na situação da pessoa é o quê? Se colocar na situação do outro, é a chave. É não pensar apenas com a nossa cabeça individualmente. Exato. É tentar entender aquele ponto onde a pessoa está, o tempo que aquela pessoa está. Você quer um exemplo perfeito disso aí? Você vai numa entrevista de emprego. O que mais vai garantir que você vai fazer uma entrevista boa é você se colocar no lugar e perceber as necessidades do empregador, as necessidades da empresa, estudar um pouco sobre a empresa, entender isso aí. Porque na hora que você chega lá e fala, eu sei o que você procura, é isso, isso, isso e aquilo, o cara fala, uau, de repente. Cara, você quer uma mulher de alto nível, aquela gata capa de revista? Cara, o melhor jeito vai ser se colocar no lugar dela. Tenta entender o que é a vida dela, de uma forma pessoal e de uma forma analítica também. Se coloque no lugar do outro. E isso ninguém faz. Sabe o que eu vejo a galera se colocando? Muito poucas pessoas fazem. A galera... Não faça mentalidade de escassez. Exato, não é nem mentalidade de escassez. Sabe o que eu vejo muito em comunidade pua? Não, sabe por quê? A galera falando que mulher só quer validação no Instagram, então, só quer validação no Tinder. A gente sempre tem falado para não limitar as coisas, né? Quando você fala que ninguém faz... tá me excluindo. Eu tento sempre a maioria fazer situações. O desafio que eu sempre faço para as pessoas é o da faixa de pedestre. Sim. Tá? Eu sempre faço esse desafio, você sabe disso. O elevador lá no metrô. Quem já ouve o podcast já sabe disso. Quem está chegando agora sabe que eu sempre lanço esse desafio. Faixa de pedestre sem semáforo. Sim. Põe o pé, vê quem pisa no pé. Sem semáforo. Sim. Veja quantos carros param para a travessia do pedestre na faixa. Sim. E o pedestre é prioridade no Código Brasileiro de Trânsito. E, cara,
E acredito que em todos os códigos nacionais do mundo. E para todos vocês nos aí, Estados Unidos, eu acredito que pedestre pisou na faixa de pedestre, para e deixa passar. Tem que parar na hora. Então, e a questão é o seguinte, cara, a gente sempre fala de masculinidade, de ser macho, de ser homem, de ser alfa, algo que a gente não promove aqui, essa coisa do alfa, mas vamos lá. Cara, homem, ele cuida dos outros, velho. O homem é o cara que é o cuidador. Homem é o cara que passa e dá a passagem. Sim. E ainda põe o braço para os outros pararem. Sim. Ele é o cara que comanda. Nesse caso do desafio que eu falei... Se você fura essa faixa... Nesse caso que eu tô falando da autoconsciência. Do desafio, a autoconsciência é o quê? Você tá com o carro. Você realmente para quando tem um pedestre ali para atravessar na faixa. Isso eu tô falando sem semáforo nenhum. Sim. Que, por exemplo, aqui em São Paulo tem um monte espalhado por aí. Só que a maioria dos carros aqui em São Paulo já passam numa velocidade acima do permitido. E já furam direto. Se obviamente não tiver radar, né? Mas se não tem radar, meu amigo, os caras estão acima. E assim, às vezes ignora realmente, ou porque não viu, ou porque foi seletivo naquele momento e não viu a pessoa que estava ali para atravessar. Então, e aí eu quero que o nosso ouvinte se coloque na situação, não do motorista, mas do pedestre. Sim, exato. E o pedestre que quer atravessar, mas ele não tem coragem de colocar o pé. Não é o meu caso. Eu sou muito... Você já é folgado. Eu não gosto de usar a palavra folgado. Não vou usar também a palavra ousada, porque eu acho que é o mínimo de civilidade. Sim, claro. É o mínimo de civilização. Eu vejo isso. É eu respeitar o Código Brasileiro de Trânsito. Não, foda-se o código. É respeitar o indivíduo, meu irmão. Respeita a pessoa. Para começo de conversa. Mas olha, você quer um exemplo mais claro ainda? Uma que eu vejo? A porra do elevador de deficiente e idoso lá no metrô. Porque sim, tá escrito lá na placa. A legislação permite. Na ausência dessas pessoas, o uso é livre. Só que sabe o que eu vejo? Eu vejo galera correndo para pegar elevador de deficiente. Eu fico na revolta? Nem fico. Sabe por quê? Porque isso aí se trata de pessoas que não têm maturidade e pessoas que são fracas mesmo. E mesmo que é um marmanjo lá, bombadão, malhadão, desculpa, ele ainda é fraco na cabeça. Então, para perceber. Cara, o elevador tá livre, não precisa... Cara, mas mesmo assim, você tá pegando um elevador, você tá usando energia, você tá sendo uma de fraco de não subir a escada que nem um ser forte, capaz, que quer ainda conquistar muita coisa na vida. Você não conquista um lance de escada, meu irmão. Vai, entendeu? É uma coisa simples assim. E agora, eu quero que pense, e não é para ser assim, eu falei, macho, alfa, masculino, ter aquela polaridade, é pensar nos outros, é pensar assim no deficiente. Mas não tá lá livre, mas cara, é pensar um pouco na luz que tá usando, na energia, pensar que não tá sendo, nem o culto ao sustentável, mas vamos usar essa aí também. Você sabe que eu não pretendo mais, quando eu voltar a usar transporte público aqui em São Paulo, sabe que eu não pretendo mais sentar. Eu nem sento. E nem por causa do Covid. Você sabe disso, né? E mesmo que o vagão esteja vazio. Exato. Tá, não vou ser hipócrita, aquele metrô lá 11h30 não, quando tá vazio, eu vaziozão, mas, por exemplo, não acho que um horário até 11 da noite, 10, 11 horas da noite, seja para sentar. Exatamente. Eu deixo para as pessoas idosas. Agora para um pouco, pausa essa lógica, vamos lá. Você tá no assento do metrô, calma, se liga nessa. Eu não tô falando só dos assentos preferenciais. Exato, calma. Você tá num assento que não é preferencial, por exemplo. Entra aquela gata linda, alto nível, olhou, te deu um sorriso, já vai ser ruim de chavecar ela, porque, né, se você vai falar um oi, você tá sentado, alguma coisa, vai ficar de pé, muito cara vai ser aquela de cavalheiro e dar o assento pra gata. Cara, isso aí ainda é de baixo valor. Você telegrafa a sua intenção. Eu dou meu assento pra vovó, eu dou meu assento pro tiozinho, eu dou meu assento pra todo mundo, cara. Mano, não interessa, pra mulheres, homens, tanto faz. Na verdade, eu nem dou meu assento, não cedo, sabe por quê? Eu
entro e já fico de pé. Sim. Entendeu? Estilo soldado, né, DA? Bom, vamos lá. Então, galera, é perceber o seu comportamento várias vezes. Sim. E isso vai te levar a se... que passa na cabeça, né? E isso vai te fazer controlar, eventualmente parar. É isso que é importante. Exatamente. É perceber que as suas ações... Puta, elas não estão funcionando, elas não estão dando certo, porque o cara não estou atraindo muitas pessoas nesse caso. Exatamente. Né? A gente tem que parar para perceber, porque o cara que fura lá a faixa de pedestre, o cara que tá tomando o assento de uma pessoa mais cansada, alguma coisa assim, às vezes não tá nem pensando, nem percebendo. Claro, tem sempre aquele cuzão lá que finge que tá dormindo para não ceder. Mas, cara, não é necessariamente que trata-se de você querer ser um cuzão. Você tá aqui ouvindo a gente, você quer melhorar, você quer ser um cara, né, um cara apresentável, um cara que vai ter um estilo de vida invejável e ter tudo que a vida tem para oferecer. Seja mais forte, seja, né, autoconsciente nesse jeito aí. Você pode repetir esse processo várias vezes para lidar com pontos cegos, né? Aqueles que você tem em sua vida profissional, vida familiar, amorosa, assim por diante. A chave para desenvolver sua autoconfiança é... Autoconsciência dela. Por que eu tô falando de autoconfiança? É porque a gente fala bastante de autoconfiança. Muito, né, cara? Desculpa. A chave para desenvolver sua autoconsciência é perceber que você nunca ficará sem pontos cegos. Exato, nunca. Exato. Então não tenha medo de buscar feedback em todas as áreas de sua vida. Exato. Não tenha medo de aprender. Exato. Não tenha medo dos conselhos dos mais velhos. Perfeito. Vamos recupere em você, não vou falar, vamos fazer com que a sociedade... Não, eu acho que cada vez mais o indivíduo tem que melhorar para que a sociedade melhore. É isso aí. É isso aí, mas falou tudo, cara. Ouve mais os conselhos do seu avô, da sua avó, se você tiver, da sua mãe, do seu pai, se você tiver irmãos... Abre a mente, né? Abre a mente. Ouça conselhos de profissionais gabaritados, profissionais que têm know-how. Exato. Ouça-os. Não fique simplesmente achando que li ali, ouvi ali, tudo mais. Não, calma. Ouça as pessoas que já são sábias. E é óbvio que quando a gente fala de ser sábio, tem um pouco a ver com maturidade também, de vivência, né? Experiência, veteranos, tudo que você possa imaginar de sinônimo, é você se ligar que você tem que buscar os bons conselhos de quem já passou pelo seu problema, assim vai aumentar a sua autoconfiança. É isso aí, né? E não se esqueça do que, meu querido? Não se esqueça de compartilhar. Não? É esse aí? Não, você tem aí. Finaliza aí. Eu esqueci, achei que você ia achei que você ia dar o finalize, né? Finalize, Gente, não esquece de dar a gorjeta pro barbeiro, né? Exato. Então não é o agradecer, caralho. Exato. Não, mas já tem o preço lá. É óbvio que tem o preço e óbvio que no preço tá embutido a mão de obra. Sim. Mas espera lá. A pessoa foi lá e olhou você. Fez um capricho. 360 graus. Exatamente. Algo que você não consegue, porque você vai ter sempre um ponto cego. E a nossa gorjeta, né, DA? Nossa gorjeta. Que é o quê? É compartilhar os nossos podcasts, os nossos vídeos. Exato. Por gentileza, vamos alastrar o Lust. Vamos alastrar os nossos conteúdos, porque cada vez mais extraordinários estão nascendo, surgindo, renascendo, ressurgindo, se reformulando. Perfeito. Essas pessoas estão indo para o caminho que é eu, o DA e o Eduardo Watts. Não, muito aí queremos. Que tá seguindo a gente, tá mandando abraços, mandando aquele agradecimento. E a gente, cara, a gente só quer ver o sucesso de vocês. A gente faz esse programa para vocês. Até esse aqui, não feedback, né? Mas vamos lá, é tudo feito para vocês. Então aí, se tiver, compartilhe, porque assim que nós a gente estamos continua. Nas principais plataformas aí de mídias. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, TikTok. Sim, estamos no Twitter e vai voltar, meu querido. Tá aí, eu preciso só achar o dia, porque vou falar um bagulho pra você, hein? Sabe o que tem que ser? Tem que ser todo dia. Então, é óbvio que tem que ser todo dia. O bagulho é louco.
pensar em 140 caracteres. Não, foi a Só dificuldade que, assim, que eu tive também. Minhas andanças aí que eu tenho tido nos últimos dias pela cidade de São Paulo. Deu pra pegar as curtinhas. Eu só vou pensando, puta, dá pra fazer isso. Pensando em tweets. Vai voltar assim. E qualquer dúvida, vocês possam perguntar até pro feedback, perguntas@likeustraining.com.br, www.likeustraining.com.br. Lá vocês têm o curso Fórmula do Texto Proibido, vocês têm blog, vocês têm a Escola da Paquera, também está lá. Sim. Você encontra todo o nosso conteúdo lá no www.likeustraining.com.br. Pessoal do Deezer, muito obrigado. Pessoal do Google Podcast, Apple Podcast, pessoal do Spreaker, Spotify, YouTube. Agora vocês têm imagem aí, pelo menos o feedback. Em breve também nós teremos este, que é o... Vamos lá. Sai todo domingo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Edward Ross. Obrigado. Boa semana aí pra todo mundo. Acabou mais um podcast Like Us Training. Mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nossos programas